Meu nome é Valfredo, eu sou estudante do mestrado aqui da SPM. Eu me graduei aqui na própria faculdade e emendei, em vez de entrar direto para o mercado de trabalho, falei, vou entrar no mestrado, vou tentar caminhar em paralelo à carreira acadêmica, que eu sempre quis também. Então, estou nessa jornada de tentar entender o que é a comunicação, consumo, dentro dessa formação que eu estou tendo. E eu sou de Taubaté, e eu tenho uma vida dupla, que às vezes eu venho para cá e eu vou para lá, então meu semestre é meio estruturado conforme a dinâmica do próprio mestrado que eu faço, e eu sou bolsista também na graduação. Então eu acabo tendo um tempo grande para ficar estudando as questões que são levantadas nesse ambiente, nessa formação que eu estou tendo. Minha família, eu sou filho mais velho de mais dois irmãos, assim, e cada um tem uma personalidade um tanto diferente, assim. E o meu irmão, ele é o típico consumista, assim, que é o cara que comprava tudo, pedia as coisas para minha mãe e tudo mais. E eu nunca entendi direito o que era isso que ele sentia, mas a ironia da minha vida me levou tanto para estudar consumo, me formei em publicidade, estou estudando isso no mestrado. E depois que eu entrei no mestrado, assim, e ao longo dessa jornada, eu comecei a perceber esse consumo não como uma coisa muito mais ampla do que era propriamente o que eu imaginava, que é uma questão muito mais de como que a vida se estrutura nesses ritmos, porque basicamente a gente vive numa sociedade onde a gente depende dos outros para sobreviver. Então a gente não consegue produzir todas as coisas que a gente precisa. Se a gente fosse produzir, plantar, a gente não teria metade das coisas que a gente consome. E a maneira que a sociedade está estruturada, ela necessita desse ato do consumo. Então eu vejo que a vida de todo mundo está estruturada em duas esferas muito claras, que é ele trabalha para consumir, trabalha produzindo um produto para ele poder consumir futuramente e comprar outros produtos que as outras pessoas estão trabalhando. A sociedade está estruturada dessa forma. Mas esse consumo ele é muito mais do que esse simples maneira de estruturar uma sociedade, manter a ordem social. Ele acaba sendo um lugar que eu vejo pelos meus irmãos, até mesmo por mim mesmo, meus hábitos de consumo, que é um lugar onde a gente estabelece relações, identidade, onde a gente dialoga com pessoas, com grupos de forma diferente. Então, eu falo que em torno de consumo giram sociedades secretas, assim, que é aqueles pessoal do Apple maníacos da vida, que comprou um Apple e agora tem todo um linguajar de aplicativo que o cara que está por fora não consegue entrar. Mas quando ele entra, ele tem que ser introduzido a todos os códigos, todas as falas, e ganha uma centena de amigos, na época que foi mania aquele celular rádio, esqueci o nome, é o Nextel. E quando aquilo ali foi mania, todo mundo, qual que é o seu Nextel? Parecia era um status, era um pertencimento. E são vários grupos que você pode participar, e cada grupo está ocupando algum lugar nessa sociedade. Então tem o grupo dos marombeiros, tem o grupo da classe High Society, que gosta de Lady Gaga. Tem todos os grupos, os hipsters, os emos, e tudo isso é marcado por esses consumos. E querendo ou não, você consome, nem que seja, vou consumir o básico para sobreviver. Você faz parte de um grupo que consome o básico para sobreviver. Se encontrar alguém que consome o básico para sobreviver, você vai ter muito assunto em comum, vai gerar várias afinidades, talvez você desenvolva uma amizade daí, talvez não. Mas vai ser metade dos assuntos que você vai falar no seu dia a dia. Eu não digo que seja hoje, assim, mas que foi bastante presente na minha vida, assim, um consumo que marcou a infância, acho que da minha geração, foi o consumo de videogame mesmo, assim, que eu moro numa república e a gente um dia trouxe um videogame antigão, assim, que teve várias gerações depois daquele. Mas todo mundo que chegava lá, eles tinham uma nostalgia pesada, assim, que era aquele, tipo, olha o Mario, olha o Donkey Kong, e ficavam jogando, mulher, homem, não importava o sexo, todo mundo ficava jogando aquilo.
Em torno daquilo vinha muitos tipos de encontro, assim. As relações eram estabelecidas em torno daquele pequeno totemzinho, assim, que trazia imagens para a galera ficar entretida e ouvindo música. E naquela época, quando eu era criança, aquilo ali tinha uma questão muito... Aquilo ali era a nossa babá eletrônica, né? A gente ficava lá jogando, era a nossa vida. Eu lembro, a gente ficava zoando com o pessoal da minha república que naquela época, tipo, para você pertencer a algum grupo, para você ser legal, é só comprar uma revista que falava as dicas de videogame, que você era aceito e bem-vindo em todos os grupos, você tinha todos os assuntos da vida. E a vida vai se complexificando e tem alguns que permanecem, eles vão ficando os nerds, os caras que vão viver aquilo, respirar aquilo, talvez conseguir trabalhar com aquilo e você consegue trabalhar com aquilo, gera inveja para todo mundo, assim, que não conseguiu trabalhar. Mas as pessoas que vão mudando, vão se diferenciando, mas tem aquela lembrança de nostálgica. Então a galera jogando era uma super nostalgia. O pessoal jogava, vinha jogo e tudo mais. E eu lembro também que tem vários jogos que marcaram, tipo, se eu for explicar a biografia da minha vida, eu sei que uma delas entra um jogo chamado Diablo 2, que era um jogo que eu acho engraçado, que as nossas mães não sabiam que a gente jogava, que era videogame. Então ele falava, meu filho está brincando. Mas a gente descia até o inferno, no calabouço, assim, e matava o diabo. E isso com 12 anos, e um gráfico super absurdo, era chocante. E as nossas mães se divertindo, mas aquilo ali era o nosso segredo, assim, um segredo comum. E eu tive muitas amizades que eu fiz a partir desse jogo, eu tive vários colegas que a gente jogava, acho que foi um dos primeiros, se não o primeiro jogo, que era online, nesse estilo de RPG, assim. Então, muitos jogos, tipo, a gente não se via. Eu estudava em outra cidade, então muitas das minhas relações que eu mantinha com meus colegas era dentro daquele jogo, online, conversando com eles por MSN e tal. Mas eu já cheguei a viajar para Curitiba, por causa de encontrar um colega lá, e era pretexto só porque eu tinha uma namorada lá em Curitiba. E aquele jogo foi meio que me apresentou um leque de amizades que foram muito importantes para a minha própria história. E atualmente surgiu, depois de 6 anos, assim, que expectativa, estão 6 anos anunciando, saiu a versão 3 desse jogo. Então a galera, tipo, os jogos que essa produtora estava fazendo, ele fez uns 2 jogos muito bons que sustentam até hoje, mas não fazendo sucesso. Daí eles colocaram a marca Diablo 3, teve uma comunicação absurda, pesadíssima lá nas redes sociais, naquele peso nostálgico que eu falei do videogame, assim, do Super NES e tudo mais. E nesse peso nostálgico que estava tendo, muita gente foi lá jogar. Eu tenho um colega que eu não falava com ele faz muito tempo. Ele me ligou e parecia que ele estava viciado em drogas, assim. Ele ficava me ligando assim, falando: "Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar". Cara, eu estou no mestrado, eu estou fazendo uma entrega. Ele ficava: "Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar". E eu tento jogar, não consigo jogar. Para mim, eu já estou em outra frequência, mas aquilo ali parece que não é só um jogo. Aquilo ali tem muito mais. Aquilo ali, para esses colegas que são viciados em jogos, aquilo ali é uma questão identitária. É uma questão de pertencimento para um grupo, é um pretexto para eu poder reunir meus colegas que cada um teve uma formação diferente, tem uma galera diferente, é um pretexto para a gente se reunir para jogar um Warcraft, um War, jogar um Magic da vida. Parece que todas as relações atualmente, se não é em volta de um bar, é em volta de um jogo. E eu acho isso uma questão bem identitária, assim. Eu não sou uma pessoa que tem esses impulsos de, tipo, eu não faço questão de ter ganhar presente, entendeu? Para mim, eu não tenho esse sonho, não sei, eu não tenho nada que fique na minha cabeça me incomodando, falando, não, preciso ter, e acordar, e tudo mais. Mas eu tenho, não digo que é sonho, mas eu tenho uma questão meio que inexplicada, assim, que eu namoro uma moça que ela gosta muito de promoções. Acho que é mal de todas as moças, assim, passar numa loja, ver uma promoção e se desesperar. E eu nunca entendi aquilo. Eu fico olhando, falando, não, que história é essa? Por que eu vou entrar nessa vitrine aí? Porque eu falo que eu vi uma vez na C&A da vida, uma coisa tipo,
de R$ 40 por 15. E daí tinha tanta mulher em volta que a cena que veio na minha cabeça era aquela cena de quando um leão abate uma carne e vem todos aqueles animais em volta, assim, era uma coisa meio selvagem, assim. Mas a questão que eu vejo, minha, era com esses produtos essas lojas de presente que tem máscaras, bonequinho de miniatura. Eu tenho, não sei, eu preciso comprar alguma coisa que eu acho incrível, estranha, que eu nunca vou, aquela coisa, tipo, se eu não comprar agora, eu nunca mais vou comprar. Então eu vou lá, compro e eu deixo no armário. E vai acumulando. Então tem várias coisinhas que não tem, que eu acho que eu nunca mais vou encontrar e eu nunca acabo encontrando mesmo, mas estão lá. E eu não sei para que eu vou usar, mas eu preciso comprar, porque é aquela coisa meio da raridade, assim, do artefato, do, do único, assim. Tem aquela aura do único, assim. Tem aquela magia. E as pessoas também não entendem. Puta, que negócio feio, mas parece que eu gosto só de coisas meio feias. Cada um tem um gosto estético. O meu gosto estético é bem característico, assim. Ah, mas eu descobri um sonho de consumo que eu tenho, que é um quadrinho que eu estava lendo na internet, que chama Savage Dragon. E eu comecei a ler nessas coisas online, ilegais e tal, mas não vem ao caso. Mas chegou um momento que acabou a tradução e eu não consegui achar a continuidade. E daí eu fiquei olhando em Amazons da vida para importar lá de fora, porque eu precisava saber o resto da história. Era uma coisa meio tipo, estava tão fissurado naquela narrativa, a narrativa era tão boa que ela brincou, me seduziram. Tipo, chegaram num ponto e falei, e agora? E parou. E não existe publicação aqui, não existe em nenhum lugar. Então eu estou numa jornada para tentar conquistar essa pequena obra rara. Para eu só ler a história e jogar do lado, entregar para alguém. Porque o importante era a narrativa, nem a materialidade em si.